Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Realmente algo de improviso aqui, não no estúdio, mas fora aqui, toda a estrutura metálica do telhado sendo reconstruída. Acho que foi que dia que foi, Jefferson? Dia 24, 25 de janeiro, 21, 22, 23, 24 de janeiro, uma sexta-feira, temporal terrível, e um desses raios terríveis atingiu a Rádio Terra, a torre principal aqui da Rádio Terra, e ela não conseguiu ficar em pé, veio abaixo. Nós ficamos esses dias aí com dificuldade para entrar no ar, mas tudo foi feito muito rápido. Numa previsão muito mais tranquila, levaria um mês para se colocar novamente uma rádio no ar, reconstruir tudo. Mas a equipe técnica de engenharia da rádio está de parabéns. Hoje estamos aí nos últimos detalhes. A rádio já está no ar, funcionando já desde a sexta-feira passada, mas alguns detalhes ainda do prédio aqui no estúdio de Osasco. Precisa dizer muito bem que na Paulista não tem nada a ver, foi aqui no estúdio de Osasco, e muito em breve estará tudo resolvido, mas já estamos em condições de falar da região novamente. E nesses dias eu queria também agradecer algumas pessoas que mandaram um e-mail, algumas pessoas que perguntaram também através das redes sociais, e a gente, dentro do possível, foi passando as informações. Mas está tudo bem, já estamos aqui de novo com o Jornal da Terra, de novo falando das notícias da região oeste. Ralf, você se lembra, né, quando eu te liguei, falou, caiu a torre aqui. Falou, segunda-feira está de folga, porque não vai ter programa. Sexta-feira segunda-feira, após aquela sexta-feira, eu tinha certeza que não havia condições. Mas, e nesses dias? Eu vejo, quando a gente vai falar aqui de Osasco, que o assunto de Osasco continua sendo a saúde, né, Ralf? A saúde e as enchentes, né? É uma vergonha ver nossa cidade aí em todos os noticiários. Mas as enchentes, vamos tentar entender. Por exemplo, a mesma tempestade cujo raio derrubou a torre da rádio, ela atingiu, um dia antes também, já tinha atingido alguns bairros de Osasco, e é óbvio que era um mundo de água também. Isso não vai eximir as autoridades, porque o piscinão continua entupido, né? As bocas de lobo continuam entupidas. Rodrigo, não precisa resolver o problema, precisa minimizar. E o que acontece é o seguinte, nem minimizar. As bocas de lobo estão todas sujas. A verdade é essa, entendeu? Cadê a operação da prefeitura para limpar as bocas de lobos? Cadê uma ação da prefeitura para realmente puxar a orelha da população para não jogar o lixo na rua? Entendeu? Agora, depois que acontece, vem tomar as medidas. Então alguma coisa está errada, inversão de valores. Vai chover hoje de novo. E vamos ver o que vai acontecer. Aliás, espero conseguir sair daqui da rádio. Primeiro assim, que tomara que chova mesmo, porque tá muito seco. Os dias estão muito secos, não tem. Depois dessa grande tempestade da sexta-feira, não choveu mais. Choveu ontem. Ontem choveu. Muito pouco, né? Ontem choveu. Mas muito pouquinho, né? Aqui em Osasco, em Itapevi, choveu, nada. Aqui em Osasco choveu. Então, senão também fica essa umidade muito baixa, faz mal para a saúde. Agora, essa questão, né, Jair Bernardo, professor, e Ralf, é lamentável imaginarmos que temos um batalhão de especialistas nas prefeituras como um todo, e essas pessoas sabem, já têm mapeado onde estão os problemas, e ano a ano deixam as pessoas perderem tudo que têm, não fazem os investimentos, e às vezes constroem ferramentas que vêm para resolver o problema, e não cuidam, não fazem a manutenção. Pior que Osasco é Taboão da Serra. Taboão da Serra tem um grupo ali de 7 piscinões ali, na divisa com São Paulo, e que, teoricamente, não era para ter mais problema no Pirajussara, no córrego Pirajussara, que aquilo é um inferno, em forma de córrego. Mas era para não ter problema. Só que o que acontece? Abandona-se esses piscinões e a população de lá volta a sofrer. E o que adianta você buscar recursos da engenharia para resolver problema, ideias, né? Vamos lembrar aqui que essa ideia do piscinão veio lá atrás com o prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. O primeiro piscinão foi construído por ele, e diziam que ele estava querendo só gastar dinheiro, mas depois viu-se que era uma solução mesmo.
Só que precisa ter manutenção, né? Senão não dá. O Jair, de que bairro você é, Jair? Roxidale mesmo. Nasci aqui. Em Roxidale mesmo, lá, né? Porque aqui ainda é Vila São José, né? Aqui onde está o estúdio da rádio. Isso. Você mora no Roxidale mesmo? Lá na parte mais alta, né? Ali na próxima Cruzeiro do Sul. Então eu não sofro com as enchentes. Mas sofro em ver vários amigos, porque tem muitos amigos aqui na região que moram nessa parte baixa aqui. E eu me lembro de moleque. Eu empurrava carros para tirar das enchentes. E elas aconteciam aqui próximo ao pronto-socorro. Ah, tá. Né? A área que afetava era até aqui. Melhorou, mas essa parte da Lagoa Azul, do Lago Azul, né, que é chamada aqui a favela do Lago Azul, sofrem demais. E já tem muito tempo. Então, o que me causa muita tristeza é a condição do piscinão. Né? Que é... Eu imagino como é as pessoas morarem do lado daquilo ali, viu, Ralf? É um horror, né, cara? É muito triste. Você que é um cara que já foi candidato a vereador, que milita mesmo, conhecendo o problema da população, você já deve ter ido socorrer gente lá, imagino eu, porque isso é uma coisa corriqueira, né? As pessoas passarem mal lá. Claro, eu estive lá já no piscina algumas vezes, estive lá, inclusive em época que não era de chuva. Ali exatamente que vila que é? Só pra... Ali é o final da... Eu conheço ali pela Eliud fala a favela SOS, ali tem o campo do Sávia, né? Sávica, né? E... Ali é Roxidale em si, né? Do lado de cima já cai pra... É um bairro novo da Zona Norte, me fugiu o nome agora. O que acontece ali, Rodrigo? A prefeitura dizia que era obrigação do governo do estado. Sim, mas na verdade é a obrigação da prefeitura. Continua suja e vai continuar por muito tempo, pelo jeito. Até a população pegar e queimar a panela lá, bater panela na porta da prefeitura pra ver se esse povo acorda. Viu? Infelizmente isso é uma realidade. Eles dizem que foi mal construído, mas ele funciona ali. Entendeu? Se ele estiver limpo, ele ajuda com a água. Quando ele foi construído, ele aliviou a vida daquelas pessoas? Aliviou sim. Diminuiu bem né? No início, quando foi inaugurado, a gente ficava de olho nas chuvas, né? Para ver se tinha resolvido. E realmente se percebia que não tinha mais enchente aqui na Praia de Baixo. Aqui o Roxidale não sofria com isso mais. Mas devido às enchentes do piscinão e a sujeira que foi chegando, falta de limpeza... Conclusão, a água que era para ficar no piscinão, ela está voltando para nós. É brincadeira. Agora, por falar em falta de limpeza, Carapicuíba está sempre nas manchetes por conta de lixo, né? É incrível. Nós demos aqui na manchete 2 notícias boas de Carapicuíba e a gente, esse programa não vai se furtar de dar notícias boas, no caso aqui, inauguração de UBS, e também a reforma ali no centro, que por enquanto deixa aquelas pessoas todas sofrendo, dando muita volta, mas que é uma obra que vai trazer muito benefício para a população de Carapicuíba. Só não entendi ainda, ninguém me explicou como é que é esse tal túnel que vai ter ali. O túnel é uma incógnita, ninguém sabe. Todo mundo de Carapicuíba vem aqui, ninguém sabe que túnel é esse, que só está na cabeça do prefeito Sérgio Ribeiro. Mas não pode ser possível isso, né? Porque diz que já tem projeto, acho que as pessoas estão brincando. Assim como o professor Jair Bernardo, também tem gente que gosta de fazer piada com Carapicuíba. Então eu vou ver se... Eu não acho muito legal fazer piada, assim. Eu não acho muito legal. Mas, enfim. Agora, ninguém. Vem vereador, como é que é isso? Eu me lembro aqui de perguntar pro vereador Crepaldi e ele dizer para nós, não disse aqui, Jefferson, que ele não sabia onde era. Ele é simplesmente o vice-presidente da Câmara de Carapicuíba, né? Um vereador muito atuante e não sabia. Então, vamos ver se uma hora dessa a gente consegue bater um papo. Aliás, preciso dizer o seguinte, quinta-feira, eu fui ver o nosso amigo, que está toda quinta-feira aqui, o Dr. Zé Lima, lá no Alphaville, uma entrevista para o Jornal Itapevi em Foco, aí fui encontrar com ele lá, aí eu, no shopping de Alphaville, lá estava o prefeito Sérgio Ribeiro. Tem a loja da Bookman ali na entrada, à direita. Sei. Ele estava ali naquelas mesinhas ali, junto com uma assessora, eu parei, conversei com ele e deixei um cartão. E ele falou, não, claro que eu vou. Eu falei, então só fala com o Rogerinho lá, que é meu amigo, e vê quanto que eu estou tentando lá. Não, pode deixar. Aí, vamos ver se... Mas estava lá. Aliás, me parecia... Eu preciso perguntar para o Rogerinho, me parecia meio... Parecia que não estava muito bem o prefeito, não. Até perguntei se ele estava bem, parecia que ele estava meio repousando, talvez pelo calor, né? Ele estava ali esperando um pouquinho para ir embora.
Mas enfim, ver um prefeito de uma cidade como Carapicuíba e não estar rodeado de pessoas é difícil, né? Aí eu até achei estranho. Será que é alguém muito parecido? Mas eu abordei assim mesmo, né? E aí a gente saber como é que é esse túnel que vai haver lá. Agora, enquanto a gente fala de inauguração do UBS, a reforma toda do centro, que precisa mesmo, o sistema viário ali está muito complicado, mas também é difícil a gente toda semana, pelo menos, ter uma notícia de lixo, seja agora é um lixo hospitalar, é provavelmente muito mais responsabilidade de um setor específico, ou de uma entidade, ou de algum hospital. Mas vira e mexe tem problema de lixo de Carapicuíba. O lixo é um lixo mesmo, não resolve isso, né, Ralf? Por que é complicado isso, cara? Deve ser provavelmente o problema da licitação com a empresa que foi contratada para fazer essa coleta do lixo de Carapicuíba. Realmente eu desconheço. Lá, aqui em Osasco é terceirizado, eu não sei como é que é lá não. Mas é um problema bem crônico lá mesmo. Bom, amanhã o senhor José Araújo vai estar aqui conosco e vamos perguntar para ele e ver se ele traz alguma informação para nós a respeito disso. Bom, só retomando aqui, nós estamos aqui com o Ralf Silva e com o professor Jair Bernardo, são 5h17, vou fazer nosso primeiro giro de notícias. Você está ouvindo o Jornal da Terra, aqui no AM 1330 da Rádio Terra, seja muito bem-vindo, muito obrigado você que ficou aí aguardando que nós voltássemos, que a Rádio Terra estivesse novamente com o Jornal da Terra no ar, é um prazer tê-lo aqui, 5h18, vamos fazer nosso primeiro giro de notícias, já voltamos aqui para continuar esse papo com o Ralf Silva e o professor Jair Bernardo. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Na sexta-feira, a Casa de Leis Parnaibana recebeu as visitas do presidente estadual do Partido Solidariedade, Davi Martins de Carvalho, e do coordenador regional Marcos Rocha, que foram recebidos pelo presidente da Câmara, Nequinho Desante, e outros filiados ao partido. No encontro, os integrantes do Solidariedade discutiram a situação do vereador Nilson Cadeirante, acusado por um ex-assessor de ficar com parte dos seus salários. Embora exista um vídeo gravado que comprove a operação, o vereador do SDD nega a acusação. A presidência da casa já decidiu abrir um processo de cassação contra Nilson Cadeirante, que pode renunciar até esta terça-feira, quando a Câmara Parnaibana abre seu ano legislativo e o processo de investigação para apurar o caso. Os 14 agentes da Defesa Civil de Jandira já estão trabalhando com o novo uniforme composto de calça e camisa caque e camiseta cor de laranja. Comerciantes e empresários ajudaram a Defesa Civil no processo de aquisição dos novos uniformes, que irão normatizar definitivamente o trabalho dos agentes da Defesa Civil. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Jandira foi criada em 2003 e atua para minimizar os danos às vítimas de desastres naturais ou físicos. Uma de suas principais atribuições é conhecer e identificar potenciais riscos de desastres no município. A partir deste mapeamento, é possível preparar-se para enfrentá-los mediante a elaboração de planos específicos que determinam o que e quando deverá ser feito, quem deverá fazê-lo e como será feito. O prefeito Geraldo Teotônio da Silva, de Jandira, recebeu na manhã desta segunda-feira a visita do José Heitor do Amaral Gurgel e Paulo Felipe Avelino, arquitetos da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que apresentaram a planta da nova estação Sagrado Coração. A nova estação permitirá ao usuário transpor as linhas férreas em total segurança por meio de uma passarela que o levará diretamente à parada de ônibus do bairro. A construção desta passagem também evitará a travessia pelo corredor metropolitano oeste para as operações de embarque e desembarque. As novas bilheterias e os bloqueios ficarão no pavimento superior. A estação terá inovações tecnológicas para facilitar a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais, tais como sinais sonoros, placas em braille e piso tátil.
Escadas rolantes inteligentes com sensores de presença, rampas e elevadores garantirão o acesso do público. As obras começarão em maio e a CPTM estipula 18 meses de prazo para a conclusão dos trabalhos, que terão investimentos de aproximadamente 50 milhões de reais. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h21, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia, até pelo hiato, até por esses 5 dias que estivemos fora do ar. Só vou lembrar que você participa aqui do Jornal da Terra através do nosso e-mail, jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com, o telefone da produção do Jornal da Terra, o 2808-9618, 2808-9618. Hoje, segunda-feira, o Ralf está conosco, está aqui o professor Jair Bernardo também. Amanhã vamos ter aqui o amigo José Araújo, que fala das notícias de Carapicuíba, juntamente com o Rudy Ribeiro, que sempre traz as boas notícias da terceira idade. Quarta-feira, o nosso querido professor, o psicólogo doutor José Pedro. Aí o doutor, são tantos Josés aqui nesse programa, né? José Lima, o cirurgião cardiovascular, responde as suas perguntas sobre saúde, sobre medicina, na quinta-feira, e assim vai. Não esqueça da nossa agenda, é muito importante que você volte a ter em mente e que continue participando. Tem também a nossa página no Facebook para você participar, e facebook.com/Jornal da Terra, sempre muito importante a sua participação. Agora, meus amigos, antes da gente... Eu não sei se vocês estão acompanhando aí o caso, a situação terrível lá de Santana de Parnaíba. Estamos batendo a porta aí da terceira eleição. Você tem acompanhado, professor? Não tenho. Não tem? Não, estou... Então teve uma eleição normal, como as outras cidades. Aí o prefeito foi cassado, o prefeito Marmo César, em meados do ano passado. Aí o filho dele, que era presidente da Câmara, foi candidato, assumiu a cidade como prefeito interino, está ainda, foi candidato no final do ano, ganhou a eleição com facilidade, diga-se de passagem, do Silvinho Peccioli, mas não foi diplomado, nem tomou posse, por conta de uma impugnação da candidatura. Aliás, ele na ocasião da diplomação, ele poderia ter sido diplomado, mas como ele já sabia que a candidatura seria impugnada, ele optou por não ser diplomado para também não perder o cargo de vereador. Ou seja, ele está pensando muito na sua condição política, né, Raul? Só nele. E o povo, ó... fica em segundo, terceiro plano. E agora, nós já temos aí novos candidatos, e até vou dizer aqui quais são os postulantes a essa terceira eleição. E na semana... Essa é a notícia em primeira mão, hein, Rodrigo? O quê? Os novos possíveis candidatos aí. Nós tivemos uma coletiva, eu estive numa coletiva na quinta-feira com o presidente da Câmara, Nequinho de Santi, e o Nequinho, na verdade a coletiva foi para explicar aquele outro problema que está acontecendo lá, uma denúncia de um assessor de um vereador, filmou quando o vereador exigia metade do salário dele. Ele pagava, acho que nós temos aqui os valores, ele pagava R$3.000 e fazia o rapaz devolver R$1.465. Para ele é o vereador Nilson Cadeirante, do SDD, né, do Solidariedade, esse novo partido, e cujo presidente da Câmara também é do SDD, embora eles vieram de legendas diferentes, né? O Nequinho veio do PTB e o Nilson, não me lembro que partido que era. O que acontece é que esse vereador tem lá uma imagem registrando, ele diz que é inocente, que aquilo foi uma ação, mas a imagem é muito clara, ele contando o dinheiro e tudo mais. Essa denúncia foi entregue pelo próprio assessor para a TV Record, que fez a denúncia. E ele amanhã, terça-feira, é a volta vai ser a abertura do ano legislativo na Câmara de Santana de Parnaíba. E a primeira situação que a casa vai tratar é a possível abertura de processo contra o vereador Nilson Cadeirante.
Então o vereador Nilson Cadeirante tem até 5 minutos antes de começar ou até o pronunciamento do presidente da casa de que está aberta a sessão para dizer se renuncia ou não. Se ele renunciar, ele não perde os direitos políticos. Não tem processo, então ele não perde. Quer dizer, ele pode até perder depois, porque ainda vai ter o processo criminal. Na justiça comum, né? Sim. A promotoria já tá se mexendo, está arregimentando provas. Mas na esfera política, ele fica livre. Agora, não me parece, pelo tudo que eu vi lá, ele não está dando entrevista, mas tudo que eu vi é que ele não deve dar entrevista, não deve renunciar. O que vai complicar muito a situação dele, não vai, Ralf? E vai expor a Câmara também. Rodrigo, né? se ele pensar nele, ele não renuncia, porque o povo já não vai dar mais mandato para ele. Não é possível, não acredito, né? Que o povo, depois de uma dessa, ainda vai votar nele numa próxima eleição, né? Agora, ele vai tentar manter o mandato dele o maior tempo possível. Mas ele é um cara que diziam que nas próximas eleições poderia até disputar a prefeitura de Santana de Parnaíba. É um vereador, não sei o número de votos que ele teve, mas é um vereador que era muito bem quisto pela população. Agora... Olha, os indícios contra ele são muito fortes, né? A filmagem, se aquela filmagem viu, for verdadeira... Você viu, né? Vi sim. Vi na Globo, muito na claro, Record, em todas as emissoras de televisão. É uma vergonha. Agora, isso, o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho de Santos, disse que é um fato isolado. Tomara. Eu não acredito, não sei em Santana de Parnaíba, mas eu não acredito mesmo que é um fato isolado. Eu já ouvi histórias de situações muito piores. Veja bem, se eu tivesse provas, jornalisticamente eu faria a denúncia. Mas eu ouvi dizer que tem vereador aí que até vale refeição de assessor parlamentar pega. E não vou dizer em que cidade, é na nossa região, não vou dizer em que cidade, mas até porque eu ouvi. E podem estar mentindo para mim. Agora, tudo leva a crer que isso não é um caso isolado que nós temos hoje. Agora é um absurdo. Você imagina, Jair, você trabalha, tem lá o seu salário, aí chega o cara e fala, me dá metade aí. Como é que é isso? Como é que pode, né, rapaz? É complicado, né? E acabamos de comentar aqui, ele é um cara acreditado, né? Quer dizer, tá manchando a imagem. E por muito pouco, né? Não, como o Ralf disse, ele provavelmente não vai ter mais voto, não. Vai ser bem difícil a situação dele nas ruas, porque uma coisa... O Nequinho de Santos, Ralf Silva, ele acha que... Isso é a opinião do presidente da casa. Que a prefeitura, que o Elvis César, porque o vereador Nilson Cadeirante faz parte da base do Elvis César e também do Marmo César. Fez campanha junto e tudo mais. Ele acha que o prefeito vai tentar convencer, entre aspas, os vereadores a pouparem o vereador Nilson Cadeirante. Pelo amor de Deus, se acontecer isso aí... Só que lá o voto é direto, né? O povo tem que ficar atento que o voto é direto. O povo tem que ir pra rua se acontecer isso aí, tem que ir lá pra Câmara. Eu tô imaginando, não amanhã, porque amanhã é meramente a abertura do processo, mas daqui uns 3 meses, quando esse processo já estiver na sua fase final, na hora de ir para plenário, estou imaginando a Câmara de Santana de Parnaíba cheia. As pessoas indo para a rua, sim. Porque não dá para ficar desse jeito. E aí eu me lembro que uma das perguntas que nós fizemos ao presidente da casa, e se essa se essa votação em plenário da cassação ou não do vereador Nilson Cadeirante combinar com a nova eleição, bem complicado. Vai tomar uma intensidade política muito grande. Você acha que leva algum desgaste para o grupo do Elvis César, isso? Uma vez que ele é muito ligado ao Elvis César? Eu acho que não, porque também não podemos misturar a conduta dele como vereador pessoal, com o Elvis César. Agora, se o Elvis César interferir na votação, tentar livrá-lo da cassação, aí sim. Aí com certeza o desgaste político vai ser grande. Quem são os possíveis candidatos? Eu estou curioso aqui. Vamos ver aqui. Presidente interino da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, Nequinho de Santos, ele chamou a imprensa para essa entrevista coletiva para dizer dos procedimentos que ele vai tomar diante dos fatos
ocorridos aí em relação ao vereador Nilson Cadeirante. Diz que não se sente constrangido pelo Nilson ser do partido dele, explicando que ele ficou 20 anos no PTB e que foi para o partido e que o Nilson não era nem do relacionamento dele. Também nessa hora, ninguém quer ter um amigo assim, né? Também tem dessas. Tô dizendo nada aqui, hein, vereador? Não tô dizendo que você tá pulando fora. Mas até gosto da figura. Mas nessa hora acho difícil alguém vir aqui e elogiar um vereador que está na berlinda. Mas os candidatos, isso foi colocado pelos companheiros de imprensa e também confirmado pelo presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho de Sante, os possíveis candidatos seriam o Aguinaldo Moreno, do Democratas, pelo PSDB, ou seja, um candidato da base, apoiado pelo Elvis César, pelo Marmo César, ambos caçados, poderia ser o Amâncio Neto, quer dizer, ele já começa uma campanha carregando um fardo terrível, né, como candidato da atual situação, e junto com ele deve vir também o candidato, o irmão do Pedro Mori, eu até apaguei aqui o nome, onde é que está aqui? Magno Mori, do PSB. Desculpa, os candidatos, esses são os candidatos, eu falei aqui do Aguinaldo, deixa eu puxar aqui, Aguinaldo Moreno, do Democratas. O Amâncio Neto, do PSDB. Mas aí temos os candidatos tidos como nanicos. O Magno Mori, do PSB, irmão do Pedro Mori, ou Mori, como queiram. O João Carlos Pinto, do PT, porque lá o PT é considerado um partido pequeno lá. Além do Nunes Ambiental, do PMN. Então, na verdade, seriam 5 nomes, sendo 13 partidos grandes. Tem mais um aí que eu tô ouvindo nos bastidores aí. Quem que está ouvindo? O vereador Regis Salles. Então, nessa perspectiva não tá, mas o Regis Salles eu também acho que é candidatíssimo, do PMDB. Eu diria até que o Regis Salles seria um sucessor natural do Silvinho Peccioli, né? Muito amigo, sim, muito fiel ao Silvinho Peccioli, jovem, já vereador já de alguns mandatos, tem muito gás aí para... Sim, seria bom de voto, candidato interessante, bom de voto, foi presidente da Câmara, fez um trabalho bonito. Foi presidente lá da Câmara mesmo, verdade. Eu acho que seria uma opção boa, até achei que ele seria o vice do Silvinho aí. Nessa última eleição? Exatamente. Eu me lembro dele dizer que estava à disposição mesmo. Conversei com ele o ano passado, antes da eleição, mas talvez por algum outro ajuste aí o ajuste político, não foi ele o candidato. Então, na verdade, seriam 6 candidatos, 6 pré-candidatos. É que a imprensa acaba por desconsiderar os nanicos, né? Como o pessoal do próprio... O PSB não é um partido nanico, mas lá em Santana de Parnaíba, se não for o Pedro Mori, o Magno Mori não tem condições, né? Representatividade nenhuma. Então, por outro lado, nós temos o Nunes Ambiental e o Ronaldo Almança, do PSOL. Todos eles candidatos tidos como nanicos. E se nós colocarmos aqui o Regis Salles, o Magno Mori, o João Carlos Pinto, mais o Aguinaldo Moreno, do Democratas, o que você acha, assim, a grosso modo, o que você acha? Você que conhece essas pessoas todas, você acha que o Regis é o que tem mais chance no primeiro momento? Olha, eu vou falar um negócio pra você. Primeiro precisa ver se o povo vai votar lá, né? Mas... Não, nós temos que incentivar as pessoas a votar. Exatamente. Agora, eu acredito que o Regis tem possibilidade, o Mori também é muito conhecido, e o candidato do César também não dá para ser desprezado. Mas agora ele vai ter que mudar o discurso, mudar muito, porque ele vinha com um discurso de renovação, mas caiu na impugnação aí também, é o mesmo motivo. Não, a situação dele é muito mais complicada, porque o processo do STF, onde ele recorreu da cassação que ele teve na casa, como vereador, esse processo, assim que voltar as atividades do STF... Voltou hoje. Voltou hoje? Voltou hoje. Ah, então nos próximos dias pode entrar na pauta.
que já era para ter entrado em dezembro. Então a situação dele pode se complicar muito a partir daí. Exatamente. Mas tadinha da população de Santana de Parnaíba, né? Eles não merecem isso, né, professor Jair? É terrível, né? Você vê que chega numa situação que o terceira eleição. Então desacredita demais, né? A parte de política vai ficar prejudicada. Mas, como disse aí vocês, tem que haver votação, né? O povo tem que tornar a acreditar e escolher o melhor. E se esse melhor não for o melhor, saca-lo e coloque outro. Pois é, porque eu acho que a justiça também teria que ter um pouquinho mais ser um pouco mais rígida em relação a registro de candidaturas. Sabíamos nós todos os problemas que já tinha Elvis César e que provavelmente a candidatura dele seria impugnada. Mas mesmo assim, através de uma decisão liminar, mas deu-se o registro da candidatura dele. Ele foi para a disputa, ganhou com facilidade, com uma enorme diferença. Enfim, os correligionários do Silvinho Pessoa vão dizer que é o uso da máquina, os de Elvis César vão dizer que ele trabalhou, mas o fato é que juridicamente ele não tem condições. Porque senão, pensem bem vocês, por que vocês acham que Pedro Mori, por exemplo, que já foi vice-prefeito, não se candidata? Porque não tem condições jurídicas também nesse momento. Eu preciso dizer isso. Ou vocês acham que o Pedro Mori está colocando aqui o irmão dele para ser candidato pelo PSB porque ele acha que o irmão dele está no momento dele para ser... Não, o irmão dele teve menos de 1% dos votos. Com certeza, o Pedro Mori teria muito mais. É uma figura muito mais popular nas ruas. Já foi deputado estadual, vice-prefeito 2 vezes, se não me engano. Claro. Presidente da casa. Mas não está, porque não tem condições jurídicas. Aí, os caras vão lá, registram a candidatura com decisão liminar e faz o povo de palhaço, porque o povo, você que votou no Elvis César, talvez não soubesse dessa condição precária do registro da candidatura dele. A justiça teria que ser muito mais rígida e muito clara em relação a isso, para não causar o que nós chamamos no jornalismo de barriga. Isso é uma enorme barriga da justiça eleitoral. Deixar... Eu não vou me ater que é só o nome do Elvis César. O próprio Silvinho Pescioli tem problema. Teve problema, foi impugnado. Então, por que manter as candidaturas deles se eles não vão poder tomar posse? Temos que ter mais responsabilidade em relação a isso. Olha, Rodrigo, deixa eu te dar uma notícia aqui como advogado. Eu acho que é a seguinte, para a justiça ter efetividade, ela tem que ser rápida. Ela tem que ser rápida. Porque senão não tem efetividade. E aí o que acontece? Aí a eleição já ocorreu, já passou, a população votou, o dinheiro foi gasto tanto na campanha quanto nas urnas que levam, nos funcionários, tudo. E quem está pagando o pato é a população. Então isso tem que mudar. E o Tribunal de Justiça hoje lançou uma campanha muito interessante. Toda petição de advogado que tiver menos de 10 folhas, ela vai com um selo. Advogado amigo da Justiça. Tá. Por quê? Para agilizar. Para agilizar, exatamente. Porque vocês também são, né? Eu escrevo vocês pouco. Advogados, né? Porque o que acontece é o seguinte também. Querem dar trabalho para o juiz. As pessoas acham que quem escreve muito é que é bom. E isso não é verdade. Pelo contrário. Muito prolixo. O juiz não lê, entendeu? Não lê, né? Muito pouco. Então, as pessoas precisam entender isso, né? Que precisa, às vezes você escrevendo menos e indo direto ao ponto, quem tem razão vai no ponto. Não precisa ficar sendo prolixo. E aí automaticamente vai acabar o judiciário sendo um pouco mais rápido. Tomara. Bom, esse é o Jornal da Terra aqui no AM 1330, são 5h40. Nós vamos fazer mais um giro de notícias e já voltamos para continuar esse papo aqui com o professor Jair Bernardo e também com o Ralf Silva. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. O prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, entregou à população neste final de semana a segunda unidade de saúde da família do município, na Vila Dirce. A USF da Vila Dirce passa a atender a população inicialmente por meio de cadastramento de cerca de 21 mil famílias residentes no bairro. Este cadastro será feito pelos 20 agentes de saúde que já iniciaram as visitas em cada residência.
A unidade já conta também com 4 médicos generalistas vindos de Cuba, por meio do programa Mais Médicos, 4 enfermeiros, dentre outros funcionários. O prédio, com 200 metros quadrados de área construída, se tornou realidade graças ao convênio firmado com o Ministério da Saúde e custou cerca de R$200 mil. Possui 3 consultórios, 2 salas de enfermagem, sala de vacina, sala de reunião e outras dependências. A USF fica na 2ª elevação do antigo estacionamento do pronto atendimento da Vila Dirce. Com a implantação do Programa de Saúde da Família em Carapicuíba, tem início uma nova fase de atendimento de atenção básica, medicina preventiva, que vai melhorar muito a saúde da população. A passagem de pedestres na rua Diógenes Ribeiro de Lima, em Carapicuíba, que dá acesso à estação de trem, passará por modificações. Com o avanço das obras do projeto Novo Centro, a passagem entre o canteiro de obras e o hipermercado Extra será fechada para proporcionar mais segurança à população. Os pedestres que precisam acessar o calçadão e a estação da CPTM o farão pela rua Max Zendron, conhecida como Escadão. Esta passagem também será utilizada para quem se dirige aos pontos de ônibus da Avenida Mário Covas. A alteração contará com sinalização especial para passageiros e pedestres que utilizam o transporte coletivo. O projeto Novo Centro prevê a construção de passarela, bulevar, túnel da Avenida Mário Covas e do novo terminal de ônibus com acesso à CPTM. A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado de São Paulo. As intervenções superam a marca de R$60 milhões. Até o momento, já foram concluídas as novas ruas que hoje fazem parte do sistema viário da Lagoa. A estrutura do novo terminal urbano terá uma passarela que vai ligar o calçadão à estação ferroviária, às faculdades e ao Parque da Lagoa. Com o relevo que propicia a prática do esporte, o Morro do Capuava, localizado na cidade de Pirapora do Bom Jesus, é o único no estado que possibilita a decolagem aproveitando os ventos norte, noroeste, oeste, sul, sudeste e leste. O voo permite uma visão panorâmica da cidade com uma bonita visão da paisagem natural. Para quem tem pouca ou nenhuma experiência, os interessados em praticar voo livre podem conhecer o esporte por meio da escola Invasores das Nuvens, que utiliza a rampa do Morro do Capuava para praticar os voos. A duração dos voos são cerca de 20 minutos e a decolagem é feita de acordo com as condições do vento e podem ser feitos nos finais de semana com agendamento de horário. Os interessados em conhecer o esporte e praticá-lo no Morro do Capuava, em Pirapora do Bom Jesus, podem acessar o site www.invasoresdasnuvens.com.br. Outra possibilidade é ligar para os instrutores no telefone 99663-1686. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h44, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E hoje nós estamos aqui com o Ralf Silva e também com o professor Jair Bernardo. E agora eu vou bater um papo aqui com o nosso colunista de educação, o Flávio Azevedo Limas, que hoje vai falar conosco, falar um pouco dessa questão dos investimentos na Copa do Mundo, se isso prejudica ou não. É um assunto que uma lebre que se está levantando. Houve uma manifestação dia desse, no dia do aniversário de São Paulo, também se reclamando dos investimentos da Copa. E se isso prejudica, no caso, ele vai falar muito em relação à educação, que é a praia dele. Ele fala semanalmente aqui no Jornal da Terra de educação. Boa tarde, Flávio, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer novamente estar falando aqui com vocês, principalmente no que se refere à educação. São 5h45, ano de Copa, Flávio, investimentos estão focados na área, a própria publicidade hoje tem migrado boa parte dos seus recursos para as ferramentas ligadas à Copa do Mundo. Em algum momento,
os investimentos que também faz o poder público para se viabilizar a Copa do Mundo prejudica? A gente ouve falar muito em financiamento, BNDES, isso prejudica de alguma maneira os investimentos na educação do país? Não, primeiro é uma grande falácia, isso é na verdade defendido, né? Essa informação inclusive ela é colocada pela oposição, até porque esses dados não são reais, não tem nada a ver a Copa do Mundo com os investimentos em educação. Os investimentos em educação são verbas carimbadas, a Copa é outra coisa. Tá certo. E como explicar então em números que o investimento na Copa não prejudica os investimentos na educação pública? Nós temos informações inclusive da CGU, da Controladoria Geral ou seja, Controladoria Geral da União, onde atestam, né, que só nos municípios onde serão realizados eventos da Copa do Mundo, ou seja, jogos da Copa do Mundo, são investidos em educação mais de 55 bilhões de reais. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque os recursos da Copa, grande parte desses recursos são recursos de investimentos e empréstimos do BNDES, que eles emprestam para qualquer pessoa jurídica, por exemplo, que levar um projeto lá. E os estádios são legados que ficarão, e os estádios não são públicos, os estádios são privados, são de clubes, né? São de empresas, e não existe recursos para a construção. O que existe, na verdade, é a questão da mobilidade urbana, é levar metrô próximo a esses estádios, na verdade, melhorar o acesso, né, dos ônibus, né, dos trens, né, e novamente dos metrôs. Então é isso que, esses são os gastos que estão colocando na Copa do Mundo, mas isso vai ficar para a população. Está levando, por exemplo, um metrô que vai até o aeroporto de Cumbica. Então isso aí não vai acabar depois da Copa. É que para se fazer a Copa precisa você criar infraestrutura. Então não tem nada a ver. O verbo de educação são recursos carimbados que, independente da Copa, eles são alocados para a educação e não tem nada a ver. Isso é disputa e discurso político da oposição. Até porque eu duvido que qualquer presidente da República seria contrário, por exemplo, à realização da Copa do Mundo. Que a questão para nós da educação não se trata só da frequência de aluno na escola pública. A questão da cultura, a questão do esporte tem tudo a ver com o processo educacional brasileiro também. São 5h47, estamos conversando aqui com Flávio Azevedo Limas, falando de investimentos na educação no ano de Copa do Mundo. E até nas manifestações do ano passado, Flávio, falou-se muito que a Copa prejudicaria os investimentos na educação. Lembramos das faixas, aquelas faixas hospitais e educação padrão FIFA. Algo a ver para fazer essa correlação de hospitais e educação padrão FIFA? Não, absolutamente, até porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, aquilo que eu falei. É a mesma coisa de você exigir que toda a seleção do mundo jogue bem ou melhor do que o Brasil, ou seja, que você tem que ter um padrão de qualidade do esporte, né? Ou seja, o Brasil está criando a infraestrutura, está melhorando a infraestrutura, que é uma exigência da FIFA. Ninguém vai fazer uma Copa do Mundo se você não tem estádios, por exemplo, se você não tem concentração e se você não tem um processo de mobilidade urbana que leve o torcedor até lá. Até porque hoje no Brasil, a Copa do Mundo será realizada esse ano no Brasil, a antecipação dos ingressos é muito maior do que em outras Copas do Mundo, né? Então mostra, eu acredito que vai ser um grande sucesso a Copa do Mundo no Brasil. Então não tem nada a ver uma coisa para outra. Eu acho que o Brasil vai ganhar muito, vai ganhar no turismo, vai ganhar, por exemplo, no sentido de você fazer propaganda do que existe no Brasil, né? Essas pessoas que virão para cá com certeza voltarão, e não mais para a Copa do Mundo, mais porque o Brasil é um país que tem inclusive um setor hoteleiro extremamente avançado. Eu acho que isso vai contribuir muito. Então você termina a Copa, tem pessoas que estão comprando pacotes que vão além da Copa, que virão para cá para assistir a Copa do Mundo, mas ficarão por um determinado tempo, e com certeza essas pessoas também voltarão. E reafirmo novamente, uma coisa é a Copa do Mundo, são recursos, existe incentivo não só do governo federal, precisa deixar claro, incentivo dos governos estaduais e das prefeituras, até porque você pega um estádio, por exemplo, que está sendo construído no estado, ele tem subvenção das prefeituras onde esses estádios são localizados.
e também dos governos do estado, também tem que investir em transporte. Então o que está acontecendo é que o governo federal está colocando mais recursos, porque isso vai ajudar tanto as prefeituras como ajudar os estados também. Então há uma incompreensão. Os movimentos que ocorreram no Brasil no mês de junho são movimentos grande parte legítimos, mas grande parte também manipulado pela mídia, né? E que na verdade tem todo um apelo social evidente. Você sabe, Rodrigo, que existe uma crise na saúde, por exemplo, e que o governo brasileiro tem enfrentado com mais médicos. Hoje o programa Mais Médicos está sendo, através de pesquisa, está sendo aprovado por mais de 86% da população. Então isso não é uma coisa qualquer. Então ninguém jamais iria aceitar que você tirar dinheiro da saúde e educação para aplicar na Copa do Mundo. Isso são outros recursos, são investimentos públicos e privados, mas não são investimentos propriamente do governo federal para arrumar o estádio para ter a Copa do Mundo. São investimentos do BNDES, que eles emprestam dinheiro tanto para o governo federal, como empresta dinheiro também para empresas privadas. São 5h50. Flávio, muito obrigado pela sua participação. O Flávio Azevedo Limas é nosso colunista de educação, nosso especialista de educação e fala semanalmente aqui no Jornal da Terra. Flávio, um abraço, muito obrigado. Rodrigo, eu agradeço mais uma vez a você, aos seus ouvintes. Eu acho que é um espaço importante, fundamental, que trata sempre essa questão da educação, mas um contraponto, né? Você sabe que muitas vezes a imprensa colocam as coisas e muitas vezes coisas que não são verdadeiras. É preciso ouvir os dois lados, não só a matéria daqueles que criticam a Copa do Mundo, mas daqueles que defendem e justificam inclusive os gastos de que forma. É lógico que as pessoas têm o direito de duvidar, mas é importante ver os números e ver qual é a realidade e não apenas ficar tirando conclusões por esse ou aquele meio de comunicação ou dentro de uma esperteza política de oposição. São 5h52, agradecer mais uma vez ao nosso querido Flávio Azevedo Limas, diretor da POSP e que fala de educação aqui no Jornal da Terra. Ralf, e a sua opinião? Esses recursos, porque aqui a tribuna é livre, se quiser discordar dele também está valendo. Ele garante, ele faz parte do Partido dos Trabalhadores, do PT, vice-prefeito lá de Itapevi, e garante que os investimentos na Copa não vão tirar recursos da educação. Qual é a sua opinião a respeito? Mentira, vergonha. Isso é uma vergonha. O Brasil não precisa de Copa. O Brasil precisa de professor trabalhando feliz, bem remunerado, médico bem remunerado. Precisa acabar com a enchente, precisa melhorar o trânsito, precisa ter remédio no posto de saúde. Eu acho que o Brasil está precisando disso. Acabar com essa corrupção, essa vergonha que está aí, superfaturamento de obras. É isso que o Brasil está precisando. O político parar de pensar em si, se servir do poder para servir o povo. São 5h53. Ralf Silva, para nós encerrarmos o programa, está chegando aí o amigo Ademir Laurentiis e o Som do Sucesso. Eu queria ter uma pergunta, aqui teríamos mais, mas uma pergunta que veio do Pedro Ribeiro Neto, aqui de Osasco. Ele diz assim: boa tarde, trabalho em uma empresa que possui várias lojas espalhadas pela cidade. Fui contratado e trabalho uma loja de conveniência. Já tenho uma rotina definida, filhos, escola, etc. Se a empresa me transferir para uma loja que seja muito fora de mão, em outro horário, me obrigando a mudar minha rotina, posso entrar com pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho? Não pode, Rodrigo. O que acontece é o seguinte: o empregador, ele tem o direito, o poder de mando de determinar aonde você vai prestar o serviço. Se for uma localidade muito longe, aí ele terá que automaticamente pagar a locomoção, uma eventual mudança, um adicional de locomoção não, de mudança mesmo, um adicional de mudança do local de trabalho de 25%. Então ele pode trabalhar num local, no bairro A, mudar lá para o bairro Z, do outro lado da cidade. Pode sim, desde que ele pague a condição. Tá, mas se for outra cidade também, me parece pode, que... se for próximo, pode. Não pode até mudar até de cidade, só basta pagar as despesas, para por aí a responsabilidade da empresa, é isso? Exatamente, é poder de mando, né? Então para por aí. Aí se ele achar que não dá, ele pede demissão e vai embora, porque ele não pode acionar a empresa por conta disso, não.
Exatamente, ele pede demissão e vai embora. Não tem motivo para ele entrar com uma rescisão indireta. Bom, você que tem dúvidas, pode mandar seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com. O advogado Ralph Silva vai responder para você. Durante a semana, provavelmente entra por telefone, e na segunda-feira, toda segunda-feira está conosco aqui. Por falar em segunda-feira, está comigo aqui do lado, e eu vou chamá-lo de velho nojento, está aqui comigo Ademir Laurentes, tudo bem? Ô, velho nojento. Tudo bom, Ademir? Tudo bem, Rodrigo Lobo, rapaz, tava com saudade desse microfone, rapaz de Deus. Eu ia indo pra rádio. Gente, ele tá aqui no estúdio de Osasco, né? Porque ele sempre faz da Avenida Paulista. Ele é chique. É verdade. Hoje vai fazer daqui. Daqui a pouquinho o helicóptero tá, eu vou voar pra lá já. Mas então... Você que você vai fazer daqui hoje? Não, tá aí esperando. Daqui a pouquinho. A abertura é gravada, depois estarei ao vivo lá na Paulista. Vim aqui visitá-lo e ver como é que está aqui. Rapaz, eu ia indo. Aí chego lá na Paulista, acabou tudo. Aí voltei aqui, você sabe do pior? O Gomide salvou a vida do seu Hélio. Você sabe dessa história? Te contaram? Sim, eu estava aqui no dia. Estava? Seu Hélio sentado ali na mesa de recepção. Não, o seu Hélio não estava ali na mesa. Estava esse rapaz aí que estava sentado na mesa de recepção. Você? Ai, caramba. O seu Hélio já estava lá pro fundo nesse momento. Dali a pouquinho levanta para ver, cai tudo. Rapaz, mas graças a Deus, como eu estava ouvindo você, eles foram muito rápidos e nós estamos rasgando os céus de São Paulo novamente. De novo. Foi um susto e depois deu para ver a enorme competência da equipe técnica. Exatamente. Ademir, prazer tê-lo aqui. Você sabe que eu sempre fico, um pouco antes de encerrar o programa, provocando você, porque vocês também me provocam lá, com aquele uivo gay lá. O lobo. Eu queria dizer que eu sou São Paulino, mas não pratico mais. O lobo gay. É o lobo gay. Um abraço, Ademir Laurentes. Abraço, Lobão. Ô, Ralf, até durante a semana e depois na segunda-feira que vem, novamente aqui, meu amigo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nos perdoe ainda por alguma coisa, por essa obra que está fora aqui do estúdio. Obrigado, Rodrigo. Um abraço para o Ademir, um abraço para o Jefferson, todos os ouvintes aí do Jornal da Terra. Deixar um abraço especial para o Luiz, que mandou uma mensagem, está ouvindo a gente aí. Luiz? O Luiz aqui de Presidente Altino, amigão meu. Então tá bom, um abraço também pro Luiz. Está chegando aqui o nosso amigo Ademir Laurentes e o Som do Sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã às 5 da tarde aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.